Olá a todos os companheiros de TT, que Deus abençoe a cada um. Eu sou o apóstolo José, discípulo do profeta Caco Filipe. Eu tenho aqui um tema pertinente, um tema capital, a qual vamos poder esmiuçar com o apóstolo André Lima do Brasil e o pastor Bilão de Angola, aqui na minha página oficial, apóstolo Hugo Zé da Costa. E eu convido a todos a sua máxima atenção, porque é um tema capital, é um tema pertinente. Vamos falar sobre a origem do coronavírus na luz da palavra. O que a palavra de Deus diz a respeito desta pandemia? Qual é a razão desta pandemia, deste coronavírus na terra hoje? O porquê razão há este chicote de Deus na terra? Apóstolo André Lima, aqui os seguidores da página Apóstolo Hugo Zé da Costa, querem ouvir aí o apóstolo André Lima a respeito deste chicote de Deus na terra, que é o coronavírus. Meu muito bom dia, apóstolo José de Angola. Satisfação, alegria em estar participando aqui da sua página. É um prazer muito grande. Então, eu falo aqui do Brasil, da cidade de Goiânia, o estado de Goiás. Dentro do estado de Goiás está a capital do Brasil, fica aqui pertinho, uns 200 e poucos quilômetros a Brasília, né? Então, a situação aqui do Brasil tem quase 40 mil infectados, 38.654 pessoas infectadas com o coronavírus. Agora o número de mortos já registra 2.462 pessoas, né? 2.462 pessoas mortas. Então, vemos aí que uma doença, uma enfermidade que contamina pessoas, atinge a Terra hoje. Isso faz lembrar do tempo do profeta Moisés e de outros profetas, que quando pregavam suas mensagens e eram rejeitados, depois dos profetas darem o aviso, então não restava outra coisa a não ser vir o juízo, né? Como vemos lá no tempo do Egito, Moisés foi libertar o povo de Deus, o faraó endureceu o coração, e aí o profeta Moisés chamou aquelas 10 pragas, né? Aquilo ali era o dedo de Deus, o poder de Deus. Não tinha nada a ver com o demônio, nada a ver com o diabo, simplesmente chegou a hora do juízo cair, né? E há quase 18 anos atrás, aqui na mensagem Cacô 3:25, um profeta enviado de Deus, um único homem, um único profeta de Deus falou que viria uma doença que contaminaria as pessoas, ao ponto que as pessoas não iriam tocar, não iriam dar as mãos, as escolas iriam estar fechadas, as estações de metrô vazias, as próprias pessoas teriam medo de entrar dentro de um ônibus cheio, lotado de gente, com medo da contaminação. E o profeta disse que o justo vai chegar a dizer aos perversos, aos ímpios, vá à praia, expor seu corpo. E o ímpio vai responder, não, agora eu não quero. Há uma doença aí contaminante. A realidade, apóstolo José de Angola, é que Deus não faz nada na terra sem primeiro avisar. E o avisador, quem deu o aviso foi o profeta em 20 de outubro de 2002. Ele avisou, olha, por causa do pecado e também por causa das igrejas, o mundo irá de sofrimento em sofrimento. Então, a causa desta enfermidade, a qual o profeta, em 1º de março de 2020, pregou Cacô 141, Deus ama a China e a Ásia, ali o profeta já avisou a humanidade, ou seja, os cientistas
ainda vão chegar nisso, os pesquisadores, o que é essa doença, mas Deus já avisou até o que é essa doença ao mundo. É uma doença nuclear. Estamos, como diz o profeta Jacob Filipe, na fase das armas nucleares. Então, por causa do pecado e das igrejas, essas duas coisas é a causa. Essa doença nuclear aí é uma gotinha d'água. Ainda vai vir chuva ainda, coisas piores. O profeta diz, se eles descobrirem uma vacina, um remédio, um medicamento, Deus vai enviar outras doenças nucleares, porque o mundo estava muito cheio de pecados, muito cheio de igrejas. As pessoas estavam andando numa rua, vendo 40, 50 igrejas numa rua. É muita igreja, é muita confusão. E também o mundo estava cheio de pecado. Nós vimos aí, tem 30 grandes países da Terra, Estados Unidos, Canadá, Holanda, muitos países, mais ou menos 30 países legalizou, autorizou o casamento do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, homossexualismo, lesbianismo. Até os pastores, padres de igreja já estavam realizando essas cerimônias sodomitas, de Sodoma e Gomorra dentro de suas igrejas. Então, agora Deus resolveu enviar esse castigo. Sim, é um castigo. O coronavírus é um castigo. A Bíblia mesmo já dizia, no tempo de Paulo, que o salário do pecado é a morte. Então, o que os homens plantaram, as nações plantaram, os continentes plantaram, chegou a hora da colheita. É claro que a humanidade não esperava uma coisa dessa. As nações, a África, a Europa, as Américas, a Austrália, a Oceania. Mas isso aí é o resultado do pecado, do homossexualismo, do lesbianismo, desse tanto de igreja que tem hoje na Terra, nas avenidas, causando confusão. E nós víamos antes que esses pastores diziam de igreja, protestantes, evangélicas, branamistas, eles diziam que tinham poder de curar todas as doenças, que o poder de Deus estava neles. Agora estão a dizer que o coronavírus é o diabo. Ora, então está na hora desses reverendos, bispos, missionários, mostrar que eles têm o poder de Deus. Se o coronavírus é do diabo, por que eles não expulsam? Aí faz lembrar o Janes e Jambres, lá os mágicos do Egito, que disseram ao faraó, isso aí, essas pragas aí agora é o dedo de Deus. Não podemos contra isso. Então, assim está o mundo, né? Os Estados Unidos indo para 700 mil pessoas contaminadas e 41.114 pessoas morreram. Ou seja, o juízo está caindo na Terra, mas o epicentro de onde o juízo cai hoje já não é nem mais a Itália, que é uma Roma, né? Que é uma besta, mas já está caindo sob a segunda besta do Apocalipse, que é esta besta da Terra, que é a América, de onde saem esses movimentos de igrejas protestantes, evangélicos, e também de onde saiu o branamismo. Agora, infelizmente, os religiosos não param para prestar atenção nesses dados, nessas informações, que se eles prestassem atenção, veria que é Deus julgando religiões, igrejas, pregadores, Guilherme Maldonado, Benihim, Morris Cirúlio, aqui no Brasil tem o Edir Macedo, Malafaia, R.S. está tudo escondido dentro de casa. Tudo se guardando dentro de casa, cumprindo o isolamento social. E, é claro, se o mundo tivesse um pouquinho de entendimento, veria que é uma farsa as igrejas. São falsidades, trabalham com engano, e agora Deus permitiu enviar essa doença para que o mundo faça uma reflexão, as pessoas em suas casas, façam um exame. Vamos ver quem está pregando a verdade. Né? Só lembrando, apóstolo José, que em Amós 3,7 está escrito: o Eterno não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, nessa geração do século XXI, nesse ano 2020, nós temos um profeta, e o profeta Jacob Filipe falou
desta enfermidade, e nós estamos vendo a palavra do profeta se cumprindo hoje diante dos olhos de todo mundo. Deus abençoe, precioso apóstolo. Eu darei agora a palavra, após ter ouvido aí o precioso e valente apóstolo do profeta Caco Filipe no Brasil. Agora vocês terão a oportunidade de ouvirem também aí do outro lado o pastor Bilão de Angola. Por que eu achei bom convidar o apóstolo André Lima do Brasil e aí o apóstolo Bilão de Angola? Porque o Brasil e Angola são um dos países que convocaram uma oração, um jejum de oração nacional. E o apóstolo Lima mostrou claramente, através da mensagem do profeta Caco Filipe, que a origem, a razão do coronavírus na Terra é devido às igrejas e o pecado. E eu até ainda gostaria de poder retornar ao apóstolo André Lima, a fim com que o apóstolo André Lima possa nos dizer algo. O apóstolo André, o Brasil jejuou no dia 5 de abril. No dia 5 de abril, nós vemos claramente que este chicote de Deus ainda não está totalmente no tempo da África, porque ela está formada como um relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente. O chicote de Deus, esse coronavírus, começou lá no Oriente, que é a Ásia, onde Deus chicoteou, depois teve que vir para a Europa, que é o Norte, onde Deus chicoteou, e agora está na América, onde está a chicotear, e após a América, virá aqui para a África. Eu quero saber, apóstolo André Lima, o Brasil tinha convocado um jejum nacional no dia 5 de abril. No dia 5 de abril. Atualmente, será que tudo reduziu? O coronavírus desapareceu totalmente daí, do Brasil? Os casos diminuíram? O que o apóstolo André Lima tem a dizer, sendo o apóstolo André Lima um brasileiro de origem? E às vezes, se eu puder dizer, ou outra pessoa puder dizer, aí vão dizer que você não tem informação, está a dizer só por dizer. E vimos aí claramente o Marcos Feliciano a dizer que ele fez um vídeo, aí, o diabo, o demônio, Marcos Feliciano, dizendo que depois do jejum de oração, tudo está acessado. O que o apóstolo André Lima tem a dizer realmente? Então, o professor disse que qualquer juízo que Deus envia à Terra é um juízo bom. Significa que a Terra estava merecendo passar por isso. E nós que temos entendimento de Deus, do Deus vivo, do Deus dos Espíritos dos Profetas, de Apocalipse 22, versículo 6, o Deus da Bíblia é o Deus que envia profetas. Ele não é Deus de católicos, nem protestantes, nem evangélicos, e nem branamistas pentecostais. O Deus da Bíblia é o Deus dos profetas. Se você quer ser salvo, você que nos vê e nos ouve, você tem que crer em Deus, mas o Deus verdadeiro, da Bíblia, Deus dos Espíritos dos Profetas, e crer no mensageiro que Deus enviou hoje. Então, o mensageiro, o profeta Caco Filipe, disse que os julgamentos de Deus são bons. A humanidade e as nações colhendo o que plantou. Ninguém colhe o que não merece. Se está a colher, é porque merece. Agora, a falta de entendimento das coisas de Deus, das coisas espirituais, leva a igreja a fazer o que ela estava a fazer aqui no Brasil, em Angola, e vai fazer em outros lugares do mundo, que é orar e jejuar. O profeta disse que quando Deus envia um castigo, um juízo, a vida de oração de um país aumenta. Nesse caso, a Terra está praticando muita oração, muito jejum, mas a hora agora não é hora de oração e nem de jejum. Inclusive, no dia 5 aqui, o presidente Bolsonaro decretou aqui o jejum. Até os pastores branamistas, eu vi aqui em Goiânia, o Joaquim, que é líder branamista, apoiando, o César, da Paraíba, que é outro líder branamista. Os líderes branamistas apoiaram o jejum que o presidente do Brasil decretou. Mas quando nós olhamos para os exemplos da Bíblia, em tempos de pestes, de praga, não é hora de jejuar e de orar, é hora de buscar uma resposta clara, objetiva, de Deus. E eu preguei antes do jejum
preguei que Israel passou por um aperto lá em 2 Reis 19, ou 2 Crônicas 19, lá no tempo do rei Zedequias, o rei da Síria, Sanaqueribe, cercou Israel lá, o povo de Israel, a nação, fez um cerco lá com quase 200.000 soldados. Então o rei Ezequias tinha sacerdotes para orar e jejuar, tinha escribas, tinha, tipo assim, pregadores, evangelistas, pastores, sacerdotes para fazer esse serviço, se o rei visse que isso era necessário. E o caminho correto fosse orar e jejuar, ele tinha. Porque é o papel dos sacerdotes, jejuar e levar o povo a jejuar. Mas vemos ali um rei com entendimento espiritual. Ao invés de mandar orar e jejuar, ele sabia que tinha um profeta na terra, o profeta Isaías. Então você vai ler lá a história do rei Ezequias, ele manda os sacerdotes, os escribas, os mordomos, e fazer um apelo ao profeta Isaías, pedir para que o profeta Isaías desse uma palavra. Então, o profeta Isaías fez uma intervenção a favor de Israel, do rei de Israel, e disse, olha, diga a Sanaqueribe que ele ouça que Deus vai botar um anzol na boca dele e arrastar, puxar ele de volta para a Síria. Não vai morrer ninguém em Israel. Então, a segurança dos filhos de Deus não está em jejum, em oração, mas num profeta. Um filho de Deus vai olhar para a Bíblia, os exemplos da Bíblia, e vai buscar um profeta. Agora, eu preguei uma mensagem antes do jejum aqui, do dia 5 de abril, eu disse, o jejum não vai funcionar. Isso aí não vai funcionar. Isso aí é o dedo de Deus, como lá no Egito. Não adiantava feitiço, bruxaria do faraó, de Janes e Jambres, invocação a Horus, a Buto, a Morra. Então, o Egito tinha muitos deuses. Quando as pragas, a morte, o anjo da morte estava caminhando nas ruas do Egito, eles invocaram Horus, Buto, Amon-Ré, Osíris, Atom, Arpi, Anúbios, e a mesma coisa se repete aqui hoje. Então, não adianta invocar o Jesus Cristo católico, protestante, evangélico e branamismo, não adianta jejuar o Jesus Cristo das igrejas. O mundo precisa entender que isso aí é o dedo de Deus. Jejum não vai funcionar. Orações não vai funcionar. Tanto que no Brasil está aumentando. Eu vejo médicos, especialistas, dizendo que vai haver ainda uma tragédia nacional no Brasil. Está morrendo uma média de mais de 200 pessoas por dia. E a coisa está infectando aí milhares de pessoas por dia. Significa que Deus não ouviu o jejum, o verdadeiro Deus, Amém. E nem a oração desses pastores de igreja. O juízo vai continuar batendo aqui no Brasil e na terra. Amém, amém. Deus abençoe aí o nosso queridíssimo e amado, valente apóstolo André Lima do Brasil, por dar esse esclarecimento claro para a humanidade, para todos os países, para todos os escolhidos que estão nos países de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Portugal, e concretamente também no Brasil. Deus abençoe aí o apóstolo André Lima. E eu vou dar a palavra ao apóstolo Bilão, ao pastor Bilão, ao pastor de Angola, que também vai poder também partilhar, contribuir neste tema lindíssimo e que o mundo deve procurar saber a respeito da origem do coronavírus na luz da palavra. Pastor Bilão, tem essa palavra. Muito obrigado, precioso apóstolo Hugo Zé da Costa, pela oportunidade de estar aqui a partilhar sobre este glorioso tema, bonito tema.
Bem, é comum ouvirmos que o coronavírus é o causador desta pandemia que está a assolar a humanidade, independentemente do continente, da raça e do status social. Mas a pergunta que as pessoas poderiam colocar é: qual é a origem do coronavírus na origem da palavra? Ou seja, na luz da palavra. Qual é a origem do coronavírus na luz da palavra? Em vez de irem nos jejuns e orações, primeiramente deveriam ir buscar pela resposta. Deveriam ir buscar a origem deste coronavírus a fim de poder, então, encontrar uma solução. Vocês, caros ouvintes, saibam hoje que o que está na base do coronavírus é o pecado e as igrejas. Você pode ver na luz da Bíblia que você alega seguir. Você observa o que estava na base do fogo que desceu em Sodoma e Gomorra. Eram os pobres animais. Eram os cientistas que estavam na base do fogo que desceu sobre Sodoma e Gomorra. Você vai na luz da Bíblia, que você alega seguir, e observa o que estava na base do dilúvio enviado por Deus. O que estava na base do dilúvio, que estava a assolar a humanidade, que inundou a humanidade. O dilúvio que destruiu a humanidade, o que estava na base. Era por causa do aquecimento global, o dilúvio? Não. Saiba que era por causa das igrejas e por causa do pecado. E é isso que fez Deus destruir a terra nos dias de Noé. A terra estava cheia com homens de renomes, homens aprovados por homens como servos de Deus, homens da fração desses homens que vocês conhecem hoje, como Tibi Joshua, Vladimir Santiago, Silas Malafaia, Honório Cutano, todos esses homens, curandeiros modernos, que vos distraíam com campanhas de curas, milagres e maravilhas. Todos esses homens é que faziam as coisas, todas essas obras deles é que chegavam até Deus, e Deus viu que a terra estava corrompida, porque todo o caminho de salvação havia sido corrompido. Deus traçou um caminho naquela geração, Noé. Mas as pessoas, como tinham homens de renomes, como homens da fração de Tibi Joshua, de Rian Bonk, Silas Malafaia, Simão Lutumba, Honório Cutano, então as pessoas sentiam-se confortadas, desde que aquelas pessoas poderiam lhes falar de Deus, desde que aquelas pessoas poderiam lhes falar do sacrifício feito. Então as pessoas esqueciam da sua condição de pecador e poderiam ter uma falsa esperança de salvação. Então o caminho traçado por Deus naquela geração, que era Noé, havia sido corrompida. E é assim nos nossos dias. Saiba hoje, o que está na base desta pandemia não é Satanás, não é nenhum demônio, mas é Deus quem decretou isso por causa do pecado e das igrejas. Durante muito tempo, as pessoas foram enganadas nas igrejas. Você vê, pessoas compravam Bíblia com suas condições, organizavam um espaço. Tem um espaço que se estabelecem lá como pastor, como apóstolo, se autoestabelecem como líder, falando de Jesus, e as pessoas, como animais, vão a essas pessoas para serem batizadas na esperança de encontrar a salvação. Ao passo que o profeta Caco Filipe vem a revelar que Deus não reconhece o esforço daquele que ele não enviou. E se alguém segue tal pessoa, é para a sua perdição. Como Deus não enviou alguém e você vai seguir esta pessoa, qual será o teu objetivo seguindo essa pessoa? Quando Deus enviou Noé, todos aqueles que seguiram Noé, Deus aprovou Noé e Deus tinha que velar por aquilo. Deus enviou Moisés, Deus enviou Isaías, Abacuque, Daniel e assim diante. Todos esses eram aprovados por Deus. Foi Deus quem eles enviou e Deus poderia reconhecer tudo quanto eles faziam. Mas vocês seguem esses líderes religiosos que se intitulam pastores, profetas, apóstolos e assim diante. Vocês nem têm a coragem de lhes perguntar em que parte da Bíblia anunciam que o que vocês
estão a fazer hoje? Vocês não têm a coragem deles perguntar se você é pastor, qual é o profeta mensageiro que te estabeleceu como pastor? Se você é apóstolo, qual é o profeta mensageiro que te estabeleceu como apóstolo? Vemos na Bíblia que foi Jesus Cristo quem estabeleceu os 12 apóstolos. Não havia um 13º, um 14º, um 15º apóstolo. Todos eram judeus. Mas você, Simão Lutumba, quem te estabeleceu como apóstolo? Será que fazes parte dos 12 apóstolos? Vocês não fazem essas perguntas. As pessoas durante muito tempo caminharam diante disso. Vocês veem nos panfletos desses líderes religiosos, você vê que no fim, geralmente no fim de cada mês, eles colocam campanhas de curas, de milagres e assim em diante. Tudo isso para quê? É por causa do dinheiro que eles faziam aquilo. Senão, diante desta pandemia, eles deveriam continuar a fazer os seus prodígios, sinais e maravilhas. Poderiam executar as suas campanhas de curas e maravilhas. Por que não fazem? É porque tudo estava na base do dinheiro. Aquilo tudo era burla. E tudo isso que as igrejas fazem chegou aos olhos de Deus. E Deus chicoteia a terra hoje através desta gloriosa, desta grande pandemia. É Deus quem permitiu isso, para que você pudesse ter tempo hoje de refletir sobre estas questões. Vocês veem, por exemplo, um homem casado engana a sua esposa, comete adultério, aquilo lhe vem na cabeça. Como ele sabe que aquilo é errado, aquilo lhe traz confusão na cabeça. Mas quando vai à igreja, ele conta aquilo ao Papa, ou ao pastor, ou ao apóstolo. Apóstolo, eu traí a minha mulher, eu estou muito arrependido. E lá, o pastor nessas igrejas vai lhes dizer, não, filho, a carne é fraca, isso aqui acontece, e assim em diante. Aí o pecador, aquela pessoa que cometeu o adultério, se sentia aliviado, sentia a sua consciência aliviada, e assim dando espaço para ir cometer novamente. Vocês veem, a humanidade caminhou durante muito tempo. Apesar da advertência do profeta Cacu Filipe, apesar do que o profeta Cacu Filipe recebeu da parte de Deus, as pessoas caminharam durante muito tempo nisso. Ao passo que hoje, se você, de acordo com a mensagem do profeta Cacu Filipe, se você engana a sua mulher, não é a um pastor que você vai se contar, pastor, eu enganei a minha mulher. Não. Para Deus te perdoar, você vai primeiramente contar isso à sua esposa. Você deve lhe dizer, eu fiz tal coisa, eu preciso do teu perdão. E você deve receber o perdão da sua esposa e depois ir confessar isso diante de toda a congregação. Se trata-se de caso de adultério com alguém que é casada, você confessará isso à sua esposa e depois, com uma testemunha, você irá ao cônjuge daquela pessoa com quem você cometeu o adultério. Só depois de receberes o perdão é que virás diante de toda a congregação e confessar aquilo para ver se a congregação te possa perdoar. A humanidade tapou os ouvidos diante desta advertência e essa advertência vem de Deus. A humanidade tapou os ouvidos, então era necessário que pudesse, então, chegar esta doença para que você pudesse ter na consciência que todas essas igrejas são redes de Satanás para encaminhar almas no inferno. Todas essas igrejas são causadoras do pecado, são causadoras de tudo quanto a humanidade vive hoje, são causadoras de todas essas mortes por coronavírus. É isso que você deve saber de acordo à luz da palavra. O coronavírus é um decreto de Deus por causa das igrejas e do pecado. Amém. Deus abençoe ali o precioso e amado pastor Bilão. E para terminar, eu vou dar a palavra ali ao precioso apóstolo André Lima do Brasil. A tua última palavra. Amém ao que o pastor Bulhão pregou. É muito importante, né, essa live, essa apresentação, porque tem muita gente buscando a resposta. E mesmo os pregadores de igreja em casa, eles são obrigados a falar sobre coronavírus, né? Então, nós estamos vendo eles falando, profetizando. Eu vi um pastor Branamista aqui no Brasil, acho que 27 de março,
Parece que só tinha 385 pessoas infectadas, contaminadas com vírus, e uma morte. E esse pastor aqui da Paraíba, César Augusto Bernamista, disse que teve lá uma revelação e o Deus dele, claro que o Deus dele não é o nosso Deus é o Deus da Bíblia, Deus dos Espíritos e Profetas. Mas esse pastor Bernamista disse que o Deus dele disse a ele que o coronavírus, a força do coronavírus, estava extinta. E agora os exames iam mostrar decadência, pouca gente contaminada, não ia morrer quase ninguém. Mas eu falei, eu preguei depois e eu estou aí na cola dele. Eu disse, o coronavírus vai provar que esse pastor brenamista é falso. E está aqui, ó. Acho que 27 de março tinha 385 casos, já está indo para 40 mil casos. E acho que uma morte, já está caminhando aí para 3 mil mortes. O que é isso? Isso está a mostrar, as pessoas não podem perder isso, extrair. Preste atenção nesses falsos profetas, eles estão mentindo em meio à pandemia. Estão profetizando ainda a falsidade, dizendo que expulsou o coronavírus do Brasil e do mundo. O juízo ainda está aqui e é uma grande oportunidade para todas as pessoas que ainda estão presas dentro de igreja constatar, provar que é tudo falso profeta dentro dessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. A realidade é que Deus está mandando esse decreto, esse castigo, mas isso também é uma ajuda de Deus para as pessoas distinguir, discernir, fazer separação do que é verdadeiro e dessa falsidade de igreja. Então, o que é verdadeiro hoje é o clamor da meia-noite, é a mensagem do profeta Cacô Felipe. A melhor coisa que alguém faz hoje é entrar no site www.felipecacô.org e adquirir o livro do profeta, que é gratuito, não paga um centavo, é de graça. A graça de Deus está na terra e todas as pessoas possam ir ao site, baixar o livro do profeta, ler a mensagem, para descobrirem o verdadeiro plano de Deus hoje na terra para a salvação das nossas almas, que é a mensagem do profeta Cacô Felipe. Muito obrigado, apóstolo José, ao pastor Julião, muito obrigado a vocês pela oportunidade de participar aqui. Deus abençoe o apóstolo André Lima, Deus abençoe também aí o pastor Bilão, e Deus abençoe você que nos acompanhou e pude ouvir esta gloriosa mensagem que valente apóstolo André Lima e o pastor Bilão puderam disponibilizar o seu tempo a fim de poder fazer-vos conhecer a origem do coronavírus na luz da palavra. Eu convido-vos também, vocês que acompanharam, para poderem ir na Play Store e procurarem por o profeta Cacô Felipe e instalem o livro do profeta Cacô Felipe, que é gratuito. Se tiveres um telefone Android, o Play Store, o profeta Cacô Felipe, ou se tiveres um telefone Android, vai no App Store, procura por o profeta Cacô Felipe. Instala o aplicativo oficial, Profeta Cacô Felipe, que está entre parênteses oficial, e leia a sua mensagem. Tenha as suas próprias conclusões. Deixe de ter as conclusões dos outros com as suas próprias conclusões. Leia por você mesmo e compreenderás por você mesmo quem realmente é o profeta Cacô Felipe. Deus vos abençoe, Deus vos ilumine. Obrigado. Amém. Obrigado.